Vamos acompanhar aqui a repercussão da vitória do Flamengo sobre o Corinthians. Vamos lá, algumas opiniões. É o ímpeto, essa é a vontade que o Flamengo tem que ter jogando. Essa exibição de hoje, essa vitória de hoje para o Flamengo foi importante, sabe por quê? Três coisas. Primeiro, manteve o Flamengo na parte de cima da tabela. Segundo, manteve o Flamengo confiante, para confiança, muito bom. E terceiro, afastou aquela zica de jogo ruim, de partida ruim, de jogo difícil. Uma postura maravilhosa. O Flamengo mudou a postura. Mais importante para mim do que o resultado em si. Mais importante do que os 2-0 em si. Mais importante do que só a vitória. A postura que o Flamengo teve em campo. O goleiro do Corinthians trabalhou. O Flamengo chegou 11 vezes no primeiro tempo no gol do Corinthians. O Flamengo chegou 11 vezes no gol do Flamengo no primeiro tempo. Então, assim, uma postura lá em cima, jogando lá em cima, imprensando o Corinthians, o time querendo, a gente percebia o time querendo, a gente percebia o time querendo, o time pra cima. Essa foi a sensação de quem estava aqui no estádio. E agora, a torcida deu show, e agora a torcida está protestando contra a diretoria, protestando com razão. Protestando com razão. Agora, a postura do Flamengo no jogo, de pegar, ir pra cima, de encurralar o Corinthians, de chutar. Flamengo no primeiro tempo deu mais de 10 chutes. Flamengo no primeiro tempo deu mais de 10 chutes no gol. Flamengo no primeiro tempo deu mais... O Lobac pode falar melhor do que eu, né, sobre a partida. Lobac, seja bem-vindo. Acho que o Marquinhos está sem retorno. Ele também está baixo. Tá me escutando bem, cara? Eu não sei se o problema é meu, é dele, enfim. Fala aí, Decão. Boa noite. Me ouve bem aí? Boa noite, cara. Eu não sei se tá baixo aqui o meu também. Tá me ouvindo bem aí? Tô. Mas eu acho que alguma coisa meu aqui também tá baixo. Não sei porquê, mas enfim. Tudo bem, cara? E aí, o que você achou do jogo? Vi 30 minutos, né? Vi 2 defesas do Rossi. Vi o Flamengo pressionando o portador da bola, os zagueiros, né? Uma coisa que a gente não vê há muito tempo. O Lohan jogando muito bem, né? O garoto mostrando que a cada dia está preparado. Né? O pouco que eu vi foi essas situações, né? E o goleiro Carlos Miguel, que a gente tanto elogiou, acabou falhando, né? No primeiro gol do Pedro. Boa noite, querido. E aí? Boa noite, Decão. Boa noite aí pra galera. Um abraço aí pro Betinho, tá me zoando aí. Enfim. Cara, o jogo do Flamengo hoje foi muito bom, Deco. Tudo que a gente pedia do time, o time hoje executou. O time conseguiu hoje fazer uma boa saída de bola, o time hoje conseguiu fazer transições rápidas, o time triangulou, o time fez tabela, o time chutou de fora da área, o time criou oportunidades. Eu lembro a gente estava assistindo o jogo aqui na transmissão, acho que com 35 minutos de primeiro tempo, alguma coisa parecida. O Flamengo já havia finalizado 12 vezes contra a meta corintiana. Então, o Flamengo fez um jogo muito sólido, muito consistente. Ainda tem alguns defeitos ali na bola aérea, principalmente o Flamengo sofreu um pouquinho. O Rossi fez algumas boas defesas, né, em cabeçadas de jogador do Corinthians, de bololô na... Você vai me desculpar hoje, cara, mas eu tenho que agir com deboche, assim. Desculpa, hoje eu também vou estar pra baixo, eu tô queimando em febre, tá, rapaziada? Mas eu vim aqui gravar pra vocês hoje. Essa semana foi uma semana tensa, boa, muito boa, tá? Essa é uma semana pesada, e ontem à noite eu falei, tô cansado pra caralho, né, mas deve ser a semana. Na verdade eu medi agora, tô queimando em febre. Mas eu vou gravar aqui pra vocês e vou deitar lá, vou dar uma dormida. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, rapaziada. Eu vou levar no deboche, então desculpa aí você, o corintiano da fé. O meu corintianismo, vai tomar no cu. Eu tô cansado, cara. Eu tô cansado desses papos de fracassado que usam como muleta pra justificar um clube que hoje se apequena. É um clube pequeno. Vocês têm que assumir que hoje o Corinthians age como um time pequeno. O Corinthians enfrenta um Flamengo triste, ruim, cansado. E é claro que os caras é um time melhor, é claro que o Flamengo tem peças melhores. Mas não tinha momento melhor pra chegar lá e fazer um jogo digno. Eu até falei durante a semana, eu não acho que vai ganhar.
Mas entrar em campo do jeito que entrou hoje, assim, você vai me desculpar, mas eu vou debochar mesmo. Vou rir da cara mesmo, porque não... Vamos começar falando já desse lateral direito aí, porque deixa eu te falar uma coisa, e eu vou mandar o papo reto, tá? Eu entendo que haja jornalistas que lambam a caceta do Fagner, né? Peguem a chapeleta, porque ele quer ganhar um gracejo, uma entrevistinha, então ele tem que mamar. Esse cara eu sei que ele vai sempre fazer isso. Agora o que eu não entendo é quem gosta do Corinthians torcer pra renovação de um sujeito como esse. É uma aberração você querer renovar com um jogador tão, desculpe, como jogador, se acovarda o tempo inteiro. É um jogador que sente dorzinha no cabelo. Quando o bicho tá pegando em campo, é o primeiro a querer sumir. Que engraçado, né? Quando tá se ganhando de 3-0, 2-0, joga até o final, mas é sempre o mesmo processo. Hoje eu postei lá no nosso Instagram o seguinte, pequena enquete sobre esse sujeito. Fagner vai honrar o manto ou ele vai pedir pra sair? Ou ele vai se acovardar e pedir pra sair? Adivinha o que ganhou com a maioria da porcentagem? Mas você é obrigado a ver jornaleco, ferreco, esses da pior qualidade, lamber o bago de um jogador tão podre, hoje em dia, como é esse. Deixa eu falar uma outra coisa pra você que defende esse técnico fraco e sem repertório. Eu já falei, né, alguns vídeos atrás, hoje o cara falou até pra mim, pô, Croizão, eu não queria ter que concordar com você, cara, mas é mais uma que você tava certo. Eu tô acostumado no início do ano, e olha que eu sou um imbecil, hein? Eu não sou nenhum gênio, não vejo nada, não sou não sou o homem do futuro. Eu sempre aviso, técnico fraco, sem repertório. Hoje, se você não viu o quão fraco é esse português de repertório, ele não sabe modificar a partida. Quando a gente está sendo literalmente trucidado pelo time do Flamengo, que é um time superior, mas vem muito mal. Quando a gente está sendo trucidado, o cara não consegue mexer. E a gente fica lá, agoniado. Fala comigo, até você, cara, não tem problema. Você que discordou comigo no início do ano, vem cá, vamos trocar uma ideia, vamos ser justos. Conversa comigo, eu tô de boa. Você que fala, pô, Croizão, não queria acreditar, eu vou responder você aqui nos comentários. Eu não quero, cara, o bagulho não é querer estar certo, o bagulho é que vocês me ouçam, porque eu não falo aqui pra torcer contra, eu falo pra evitar esses vexames como hoje. Com mais postura, com mais vontade, se entregando mais, correndo mais, garantindo o resultado de 2-0 com um ótimo primeiro tempo. Jogou muita bola na primeira etapa, Lohan destaque, fez o segundo gol, mas vale destacar, é um time completamente diferente daquele que nós estávamos vendo recentemente nos últimos jogos, principalmente na derrota contra o Palestino, jogou mal também contra o Botafogo, mas enfim, o grande resultado que chama a atenção negativamente foi aquela derrota para o Palestino fora de casa, o que complicou o Flamengo na Libertadores. Agora vence o Corinthians por 2-0 e volta a ter esperança do técnico Tite conseguir manter esse time na fase que estava no Campeonato Carioca, até mesmo ali no início do Campeonato Brasileiro. Vamos com o pós-jogo, José Manuel de Barros, Bruno Prado, Vitor Boni também com a gente para falar bastante dessa vitória do Flamengo, do Corinthians, que perde com o técnico Antônio Oliveira, tentou 3 zagueiros, não deu certo, depois mudou a formação, colocou 2 meias que também não surtiram tanto efeito assim ali, a dupla, né, do Corinthians no meio-campo. Enfim, tudo da partida agora no pós-jogo da Jovem Pan. Bruno Prado, um Flamengo que fez um ótimo primeiro tempo. E aí eu tenho até uma pergunta mais pra frente pra vocês, né? Porque hoje jogou sem o Arrascaeta, não entrou, e o Lohan jogou muito. Nas redes sociais a galera já tá perguntando, Lohan titular absoluto, merece essa vaga? Porque o Arrascaeta não vive o seu melhor momento no Flamengo. Hoje tava voltando de um problema e tal, mas o Lohan jogou muita bola. Já já nós vamos responder sobre isso. A princípio, sobre o jogo. Foi um Flamengo diferente, hein, Bruno?
Foi bem o Flamengo hoje. Primeiro tempo muito bom do Flamengo. Primeiro tempo, o Flamengo dominou completamente o Corinthians, criou várias oportunidades. A única coisa que dá para colocar no primeiro tempo é que o time não matou o jogo. Só fez um gol no primeiro tempo, né? O Flamengo não conseguiu fazer um segundo gol, que já praticamente liquidaria a partida ali. Só fez um gol, mas criou várias oportunidades, jogou bem, né? Hoje com o jogo mais por dentro também, né? O time do Flamengo nos últimos jogos tentava muitas jogadas pelos lados para tentar cruzar, terminar a finalização dentro da área. Hoje o jogo circulou mais por dentro, até por uma movimentação mais dinâmica do time, né? O Gerson, na teoria, jogando pela direita. Sem a bola, fecha o lado direito, ok. Mas com a bola, o Gerson vinha para dentro o tempo inteiro. Aí o Gerson se aproxima do De La Cruz. O próprio Lohan, ele caiu mais para a direita do que para a esquerda. Então, o lado direito ficou muito forte ali. O Gerson, De La Cruz e o Lohan, mas não todo mundo aberto, né? Ali, da direita para o meio. Para o jogo de hoje, e falasse sobre o papel de liderança do Gerson para o Flamengo em 2024. Eles chamam o Gerson de Coringa, né? É o apelido dele. Ele é um jogador versátil que pode trabalhar em 3, 4 funções. Isso eu coloquei porque é conceitual em outros momentos. E dito por ele mesmo, na base ele trabalhou muito tempo assim. Ele já foi criado. E aí quando eu coloquei numa função dessa, ele olhou para mim e disse assim, ó, tá tudo no chip aqui. Então ele tem a coordenação dos movimentos, ou de flutuação, ou de um jogador mais aberto, na amplitude, para ter a jogada de retenção 1 contra 1. E a equipe começa também com bons momentos técnicos, ter jogadores de retenção, mais um jogador agudo, agressivo, no caso o Luiz que estava tendo, ou o BH, 2 jogadores dos lados. Tite, boa noite. Deixando evidentemente muito claro que é um paralelo entre ideias e não um paralelo entre jogadores, porque são carreiras em status notoriamente bem diferentes, é possível traçar um paralelo entre o plano, a ideia de ter o Gerson pelo lado direito e o Lohan como um meio ofensivo que jogava basicamente para a meia direita, criando associações com o Gerson por ali, por vezes com o De La Cruz. Com a ideia que você teve num momento muito bom da seleção, desse ciclo recente, em que o Paquetá partia da esquerda e encontrava o Neymar muitas vezes, é um tipo de construção similar em termos de estrutura que você buscou naquele momento, que você tentou reproduzir nesse Flamengo de hoje? Coutinho na seleção, Jadson no Corinthians, D'Alessandro no Internacional. Quando tu faz um jogador, um externo, que tem a capacidade criativa e que tem percepções de movimentos de fora para dentro, ele consegue. A pergunta é tática, a resposta tática eu estou colocando. Então ele trabalha numa zona cinzenta onde os volantes adversários não conseguem ter o controle, ele não consegue escanear, ele não consegue enxergar. Ele vem por trás e encontra esse time para jogadas de combinações, de associações. Sim. Quando é um jogador que flutua, que é no caso o Gerson, ele tem essa capacidade, ele tem esse discernimento, ele tem no chip essa possibilidade de ser um jogador mais... Vamos acompanhar agora como foi o jogo, né? O Flamengo jogou muito bem, ó. Teve essa chance aí com o Léo Pereira logo de cara. Erro da saída do Carlos Miguel. Quase o primeiro gol do Flamengo, ó. Defendeu com os pés. A pressão era total do Flamengo, jogando muito bem realmente. Pressionou o Corinthians do começo ao fim, pelo menos no primeiro tempo. Tá aí, ó. Rebote, o chute na trave do Ayrton Lucas. Pressão total. Mais uma chance do Flamengo aí, ó, de cabeça, defesa. Aí, ó, Cebolinha. Quase um golaço de cobertura. Outra defesa de Carlos Miguel. Aliás, o chute de fora da área. A cobertura foi nesse lance aí, ó. Pedro. Um traço excepcional e a bola passa por baixo do goleiro do Corinthians. Flamengo 1-0. Tá aí o lance de cobertura que quase o Cebolinha faz. Ó. Chute e Carlos Miguel defende. Defesaça. Mais uma chance do Flamengo aí, ó. Tabela, chute cruzado. A defesa do Carlos Miguel. O Flamengo nesse lance, o toque de calcanhar de Lohan. Não aproveitado pelo Pedro. A rigor, a única chance do Corinthians foi essa, ó. Confusão na área, no rebote,
O zagueiro Kaká chuta em cima de Rossi. E agora matou o jogo. Ó. Tomou a bola do Kaká. Gerson tocou para Lohan, que com categoria definiu o jogo. Flamengo 2, Corinthians 0.